você nunca mais vai ter dúvidas sobre o que é de fato o narcisismo. Será que existe alguma diferença entre o que é narcisismo e o que é o transtorno de personalidade narcisista? Um dos objetivos do vídeo de hoje é explicar justamente essa diferença. O que é de fato o narcisismo? O que é o transtorno de personalidade narcisista? Muitas pessoas são interessadas pelo assunto, mas de fato não sabem diferenciar o que é o narcisismo do transtorno de personalidade narcisista. É possível que alguém tenha traços de narcisismo, mas não possua o transtorno de personalidade narcisista? Muitas pessoas sofrem ao lidar diariamente com pessoas que possuem traços de narcisismo, mas não fazem a mínima ideia de que isso pode ser um transtorno de personalidade. Um dos objetivos do vídeo de hoje é trazer esse conhecimento a essas pessoas para, de repente, elas poderem orientar essas pessoas com as quais convivem a buscar ajuda e, consequentemente, terem uma melhor oportunidade de conviver com elas. E quando se fala em narcisismo, muitas pessoas acham que alguém necessariamente para ser narcisista possui o transtorno de personalidade narcisista. Mas será que isso é mesmo verdade? Eu sou o Ícaro, sou formado em psicologia e produzo aqui assuntos relacionados à psicologia, com o intuito de esclarecer como funciona a mente humana para que possamos juntos fortalecer a nossa mente através do conhecimento. Muitas pessoas costumam pensar na mente como um ente separado do corpo, e por isso costumam negligenciar a mente. Quantas vezes nós não já ouvimos a frase, porque isso é só psicológico, e acabamos negligenciando a mente. Um dos objetivos desse canal é justamente trazer à consciência das pessoas o potencial que a mente tem de influenciar a nossa vida. Através do conhecimento sobre como a mente funciona, nós podemos ter benefícios durante o nosso dia a dia para que possamos viver melhor. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa sua curtida, ativa o sino de notificações para não ficar de fora dos nossos próximos conteúdos, beleza? Segundo a mitologia grega, um jovem chamado Narciso, dotado de uma beleza peculiar, certo dia se deparou com um lago em que teve a oportunidade de encarar o seu próprio reflexo. Narciso passou a admirar tanto a própria beleza que passou o resto dos seus dias na beira do lago, preso à admiração ao seu próprio reflexo. Essa história é tida como uma alegoria para significar as pessoas que têm a extrema necessidade de reconhecimento e um foco demasiado na própria imagem. Esse conceito foi atrelado à psicologia e popularizado por Freud no século XX, que incorporou à sua teoria psicanalítica o conceito de narcisismo. Para Freud, o narcisismo era, na verdade, uma parte do desenvolvimento psicossexual. Porém, algumas pessoas poderiam desviar um pouco do foco e acabarem exagerando na necessidade de reconhecimento e a sensação e o sentimento de grandiosidade. Daí Freud passou a chamar essa condição de narcisismo patológico. Com o passar do tempo, outras correntes da psicologia despertaram o interesse em estudar melhor e conceituar o que significa de fato um narcisismo. E o transtorno acabou por ser classificado no DSM, o Manual Estatístico Diagnóstico dos Transtornos Mentais, e atualmente se encontra classificado no DSM-5, no cluster B, os transtornos relacionados à impulsividade. Mas afinal, alguém pode ser narcisista e não possuir o transtorno de personalidade narcisista conforme a classificação no DSM-5? Bem, embora os traços da personalidade narcisista possam ocorrer em várias pessoas de forma diferente e em graus diferentes, o transtorno de personalidade narcisista é uma forma mais grave e específica da manifestação dos traços de personalidade narcisista. Então, basicamente, a grosso modo, a diferenciação básica entre os traços de personalidade narcisista ou o narcisismo em si e o transtorno de personalidade narcisista é justamente o impacto que aqueles traços vão ter na vida da pessoa. Esse padrão de comportamento é crônico e afeta principalmente as pessoas ao redor de alguém que possui de fato transtorno de personalidade narcisista. Então, o que realmente diferencia alguém que tem traços de personalidade narcisista de alguém que tem um transtorno de personalidade narcisista é o grau de afetação. Pessoas que têm traços de personalidade narcisista possuem manifestações temporárias e específicas, geralmente relacionadas a uma situação em si. Mas se alguém é portador do transtorno de personalidade narcisista, isso significa que essa pessoa é incapaz de manter, justamente por não conseguir se encaixar aos padrões de relacionamento social. O impacto é profundo e constante. Você conhece alguém que manifesta esses traços de personalidade narcisista? Deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que se comporta
dessa forma. Então, para entendermos melhor o que diferencia o narcisismo, o conceito de narcisismo em si, do transtorno de personalidade, vamos fazer algumas diferenciações entre um e outro caso. Em pessoas com traços de narcisismo, esses traços podem ser exibidos de forma temporária e específica, mas as pessoas, no geral, conseguem se relacionar socialmente de forma tranquila e dentro dos padrões de aceitação social. Já as pessoas com um transtorno possuem um padrão de comportamento de forma crônica e prolongada, o que afeta necessariamente a sua capacidade de construir relacionamentos saudáveis. As pessoas que possuem traços de narcisismo podem exibir um certo orgulho e vaidade, porém elas reconhecem a sua necessidade de se relacionar com outras pessoas e também o valor das pessoas na sua própria vida. Já as pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista possuem um ego altamente inflado e realista. Elas costumam nutrir uma autoimagem muito exagerada e acabam se considerando superiores às outras pessoas. Mas você sabia que existem tipos diferentes de manifestações do transtorno de personalidade narcisista? Eu já vou te dizer quais são esses tipos diferentes de transtorno. O DSM-5 vai estabelecer alguns critérios para que nós possamos diagnosticar a pessoa que tem, de fato, o transtorno de personalidade narcisista. Esse diagnóstico pode ser feito por psiquiatras ou por uma equipe multidisciplinar, com participação de psicólogos e psiquiatras. O DSM-5 classifica 9 tipos de padrões de comportamentos que vão ser manifestados por pessoas que possuem o transtorno de personalidade narcisista. Porém, para diagnosticar de fato alguém que possui esse transtorno, eles precisam necessariamente manifestar 5 desses 9 padrões de comportamento. Senso grandioso de alta importância, exagerar realizações e talentos, esperar ser reconhecido como superior sem realizações proporcionais, preocupação com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal, crença de que é especial e único e que só pode ser compreendido ou associado a outras pessoas ou instituições especiais e de alto status, necessidade de admiração excessiva, sentimento de direito, expectativa irracional de tratamento favorável ou cumprimento automático de suas expectativas, exploração interpessoal, usa os outros para alcançar seus próprios fins, falta de empatia, não reconhece ou se recusa a identificar-se com os sentimentos e necessidades dos outros, inveja de outros ou crença de que os outros o invejam, comportamentos arrogantes ou atitudes de superioridade. Se você tem interesse de se aprofundar mais nesse assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um livro que me ajudou bastante a construir esse conteúdo para você. Daí muitas pessoas podem dizer, você está querendo vender livro para ganhar comissão e tal, mas pensa só, eu estou te recomendando um livro que de fato vai poder te ajudar a se aprofundar mais nesse assunto. É um material que realmente possui um valor e vai agregar no conhecimento que você quer adquirir sobre esse tema específico. E de fato, se você comprar através desse link, eu vou ganhar uma comissão, mas você não vai pagar nada mais por isso. Você não vai pagar nada mais por isso, mas você vai estar dando a força para o canal para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo aqui, beleza? Bem, como eu falei, com o passar do tempo, passou-se a se interessar mais sobre como se manifesta de fato o transtorno. Daí surgiram algumas teorias e reflexões científicas a respeito da manifestação do transtorno. Eu procurei fazer aqui um apanhado geral a respeito de várias correntes que trazem essa diferenciação entre a manifestação do transtorno e vou detalhar um pouco cada uma delas aqui para você. A primeira forma de manifestação é o narcisismo grandioso. Essas pessoas costumam ser mais extrovertidas e vaidosas. Geralmente buscam oportunidades em situações da sua vida social para aparecerem e trazerem mais atenção das pessoas à sua própria vida e à sua própria imagem. Elas têm uma necessidade pontual de brilhar e serem admiradas. A segunda forma de manifestação do narcisismo é o narcisismo vulnerável. Ao contrário do narcisismo grandioso, as pessoas que possuem traços de narcisismo vulnerável podem parecer mais tímidas e retraídas, mas por dentro elas se sentem incompreendidas e merecedoras de atenção. Elas sofrem mais com sentimentos de vergonha e ressentimento em relação às outras pessoas. Daí elas manifestam traços como sensação constante de fragilidade emocional e insegurança, a hipersensibilidade a críticas alheias e o sentimento de não estar sendo apreciado ou elogiado de forma que merece, não estar sendo reconhecido de forma geral da forma que ela acha que merece. A terceira forma é o narcisismo maligno. Essa é a forma mais prejudicial para a vida das pessoas que convivem com alguém que tem esse transtorno e até mesmo perigosa, tendo em vista que ela reúne
reúne uma mistura de traços de comportamento narcisista e também antissocial. Inclusive, se você ainda não sabe o que é o transtorno de personalidade antissocial, clica aqui nesse card, nós temos um vídeo que fala especificamente sobre esse transtorno. Bem, como eu disse, esse tipo de manifestação do narcisismo pode ser potencialmente perigoso, pois exibe uma mistura de grandiosidade, falta de empatia e manipulação. Essas pessoas podem, inclusive, chegar a cometer atos de violência contra as outras pessoas em detrimento dessa extrema necessidade de reconhecimento, de admiração da autoimagem e esse instinto manipulador e falta de empatia, de reconhecer os sentimentos e as necessidades dos outros em detrimento da sua própria vida. Outra manifestação do narcisismo é chamado de narcisismo comunal. Esses indivíduos geralmente se envolvem em causas sociais com o intuito de obterem reconhecimento da sociedade, das pessoas que vivem ao seu redor, porém elas de fato internamente não estão preocupadas com a vida das pessoas, mas simplesmente em ter o seu ego inflado ao serem reconhecidos como alguém que é altruísta e gosta de ajudar as pessoas. Elas têm uma preocupação excessiva de serem vistos socialmente e por outras pessoas como alguém de moral elevada e que por isso merecem ser estimados pelos outros. Outra forma de manifestação é o narcisismo somático. Essas pessoas têm uma ligação exagerada à preocupação com a sua autoimagem. São pessoas que costumam gastar muito tempo e esforço em atividades relacionadas ao seu aspecto físico. Costumam gastar muito tempo em academias, preocupar-se muito com alimentação saudável, dietas balanceadas, mas tudo com a preocupação sobre como as pessoas enxergam a sua própria imagem. Além disso, elas costumam manifestar desprezo por outras pessoas, como elas não exibem a mesma forma, o mesmo aspecto corporal e acabam criticando essas pessoas por não darem o mesmo valor que elas próprias dão ao seu próprio corpo e à própria imagem. Outra forma de manifestação do narcisismo é o narcisismo intelectual. Essas pessoas adoram discutir temas complexos, eruditos, relacionados ao mundo acadêmico e têm o ego bastante inflado em relação a obterem o conhecimento e o nível intelectual e serem capazes de discutir esses tipos de assuntos. Elas têm um senso de superioridade em relação ao nível de inteligência e conhecimento em relação às outras pessoas. Elas tendem a querer ser o centro das atenções ao dominarem conversas e tentarem demonstrar ao todo tempo que são as portadoras daquele conhecimento, sufocando de certa forma as outras pessoas que elas acreditam que não possuem a capacidade intelectual para discutir a respeito daquele assunto. Talvez você não saiba que existem outros transtornos de personalidade que estão também classificados no DSM-5 e que tem vários vídeos aqui no canal sobre eles. Então, se você ainda não conhece os outros vídeos a respeito dos transtornos de personalidade, dá uma clicada aqui nesse card que você vai ser direcionado para um vídeo que eu falo sobre transtorno de personalidade borderline. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para não ficar de fora dos nossos próximos conteúdos. E vamos continuar juntos, fortalecendo a nossa mente através do conhecimento. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.